Olá, amigos. Vamos conversar hoje sobre o tema da inteligência espiritual, A Casa sobre a Rocha, título da nossa obra, publicada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Mas aqui nós vamos nos ater a uma reflexão sobre o conceito de inteligência espiritual, segundo a espiritualidade, nas expressões de Joana de Ângeles, como também vamos procurar compreender o objetivo do desenvolvimento dessa inteligência, o quanto ela contribui para o desenvolvimento da nossa autorrealização como espírito imortal. Também vamos nos ater ao conceito da professora, pesquisadora, filósofa Dana Zoar e também desenvolver aqui algumas reflexões sobre como podemos aprimorar a nossa inteligência espiritual a partir de alguns exercícios práticos na vida diária. Sejam bem-vindos a essa reflexão e que possamos juntos recolher aqui lições que sejam úteis ao nosso bem viver. O que é, então, inteligência espiritual? O espírito de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, vai dizer-nos: aquela que permite situar a vida e os sentimentos em um contexto mais extenso e significativo, propiciador de objetivos mais duradouros e profundos, que facilita o entendimento para a escolha de um em detrimento de outro caminho para a autorrealização. Essa inteligência espiritual, que é esse consciente espiritual, pode ser considerada como base de sustentação para as duas outras, oferecendo-lhes meios para a realização planificadora de cada pessoa. Muito bem. Este conceito de inteligência espiritual nós extraímos da obra Elucidações Psicológicas à Luz da Doutrina Espírita, onde os companheiros Geraldo Campetti e Paulo Pedrosa organizaram como que um dicionário psicológico os conceitos de Joana de Ângeles sobre essa perspectiva espírita em torno do tema da psicologia. E aqui nós temos um conceito que é chave para a reflexão que vamos empreender. Porque aqui a benfeitora está a dizer-nos que inteligência espiritual é uma das inteligências entre a emocional, entre a inteligência racional, mas esta em especial nos permite que nos situemos no que diz respeito à nossa vida, que estabeleçamos o sentido da nossa jornada na Terra e, mais ainda, sejamos capazes também de situar no contexto da nossa trajetória evolutiva o papel dos nossos sentimentos. Essa inteligência, ao nos dar uma visão mais ampla e conectar-nos ao nosso propósito existencial, propicia que venhamos a desenvolver ao longo da reencarnação objetivos mais profundos, de longa duração, que não dizem respeito somente às conquistas materiais, aos valores transitórios relativos à matéria, nada obstante sejam importantes ferramentas da evolução do espírito. Não se trata de uma negação da vida material, como o espiritualismo do passado, na expressão das religiões dogmáticas, estabeleceu, mas sim de dar o devido lugar e compreender que nós temos, para além desses meios, dessas ferramentas, objetivos muito mais profundos na existência e que devem, portanto, ser de longa duração e que dizem respeito à nossa autorrealização, à conquista da plenitude para o espírito imortal. Aí nós vamos ter também um esclarecimento ou oportunidade de reflexão também importante. Porque a inteligência espiritual, segundo a benfeitora, pode ser compreendida como base de sustentação do QI e do QE.
do consciente inteligente, da inteligência racional, tanto quanto da emocional. O desenvolvimento dessa terceira inteligência, a inteligência espiritual, permite que o indivíduo coloque a inteligência racional a serviço do seu propósito existencial. E, para tanto, percebe a necessidade da aliança entre razão e emoção, e, portanto, o quanto é indispensável passar a compreender os sentimentos que habitam o seu ser, pois que eles, como biorreguladores da existência e também reguladores da jornada moral do espírito, permite com que ele faça uma radiografia de si mesmo e tenha condições de identificar o quanto, ou quase nada, desenvolve, cultiva de valores emocionais que não sejam perturbadores, mas que tragam aquela plenitude da alma, aquela paz interior tão almejada por todos nós. E que, segundo o Livro dos Espíritos, tornada sinônimo de felicidade, não advém senão pela consciência tranquila, por conta do cumprimento do dever e, do ponto de vista material, de uma existência de consumo responsável, pois que os espíritos vão dizer que felicidade do ponto de vista material é a posse do necessário. Se nós aprendemos aqui com Joana de Ângeles que a inteligência espiritual é fundamental para a autorrealização do espírito, parece-nos justo ocupar-nos um pouco sobre o conceito de autorrealização. A benfeitora aponta que a autorrealização é todo um lento e complexo processo de despertamento, desenvolvimento e amadurecimento psicológico de todas as adormecidas potencialidades íntimas que estão latentes no ser humano, com suas experiências e realizações ético-morais, estéticas, religiosas, artísticas e culturais. Observemos o conceito em tela. A autorrealização, portanto, diz respeito a esse processo paulatino, com uma série de particularidades que se interrelacionam. Por isso, a benfeitora se refere ao termo complexo, porque complexo é o ser integral. Nós somos espírito, perispírito e corpo. Como espírito viajor do progresso, ser imaterial, estamos vinculados ao perispírito, que é esse mediador entre a vida espiritual e a orgânica. É o modelo organizador da nossa matéria na presente reencarnação, sob a indução da nossa vida mental, sob o modo que somos enquanto espíritos. E aí nós temos necessidades que vão daquelas que estão mais vinculadas à corporeidade da existência, até aquelas que são psicológicas, referidas a este momento em que estamos mergulhados na carne. Nós temos necessidades evolutivas muito profundas, entre as quais poderíamos destacar essa sede de plenitude, essa vontade de evoluir, tão expressa na curiosidade, no desejo de aprender, de fazer o bem, de avançar na senda do progresso. Então, esse processo de autorrealização, ele é paulatino, é gradual, conforme o espírito galga as mais diversas experiências em patamares distintos, e é complexo porque diz respeito a essa rede complexa que é o ser integral que somos, dotado de razão, de sentimento, de paixões, algumas na sua origem muito boas, outras transviadas da sua questão original, passando a tornar-se, inclusive, vícios, maus hábitos, inferioridades em que expressamos uma conduta ainda apegada ao terra-terra.
Mas nesse processo paulatino, nós vamos desenvolvendo potencialidades, porque somos um projeto divino, somos um vir a ser e a cada reencarnação nós estruturamos aprendizagens no campo da razão e da moral, da emoção e das vivências. Mas essas potencialidades, outrora definidas pelo filósofo espírita Leon Denis como as potências da alma, resumidas no pensamento, no sentimento e na vontade, elas estão latentes, assim como as nossas virtudes, as nossas disposições internas para expressarmos o que há de melhor em nós, dentro da dinâmica da lei do progresso que a reencarnação nos faculta. E a cada experiência e realização, no campo da ética e da moral, dos hábitos, dos costumes, das artes, da beleza, da experiência espiritual, da cultura, nós vamos desabrochando e florescendo os nossos potenciais a partir do locus onde a divina providência nos plantou. Então, a inteligência espiritual, o despertamento dessa inteligência, que nos conduz à estruturação pessoal de um sentido profundo para a existência, alinhado ao objetivo da reencarnação, que é o progresso moral e intelectual do espírito, nos leva à autorrealização, ao desenvolvimento gradual das nossas potencialidades divinas. Essa bela lição da benfeitora Joana de Ângeles encontra respaldo no trabalho teórico dessa física e filósofa, autora e pesquisadora do tema inteligência espiritual. E aí seguimos procurando compor a nossa compreensão o conceito de inteligência espiritual. Diz Dana Zohar: porque esse refiro-me à inteligência com que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. A inteligência com a qual podemos inserir nossos atos e a nossa vida em um contexto mais amplo, mais rico, mais gerador de significado. A inteligência com a qual podemos avaliar que um curso de ação ou caminho na vida faz mais sentido que outro. O consciente espiritual é o embasamento necessário para o funcionamento eficaz do QI e do QE. É a nossa inteligência final. Praticamente aqui nós temos a mesma proposição da benfeitora Joana de Ângeles, tão sempre articulada aos conceitos da mais moderna psicologia e dos estudos que levam o indivíduo a uma compreensão integral de si mesmo, à luz, evidentemente, da doutrina codificada por Allan Kardec. Dana Zohar traz essa referência no livro QS Inteligência Espiritual. E a autora tem a oportunidade, então, aqui de nos trazer mais alguns aspectos e repetir outros, para que nós possamos cercar-nos, ou melhor, acercar-nos desse conceito e também encontrarmos alguma base para passarmos a operá-lo na nossa vida prática, a desenvolvermos, portanto, a nossa inteligência espiritual. Aqui o conceito vai dizer respeito a uma forma de compreensão da vida em que nós aprendemos a abordar, a lidar com problemas e solucioná-los no que diz respeito a sentido e valor. A pensarmos, por exemplo, sobre o sentido das nossas atitudes, sobre o valor daquilo que fazemos e sobre os nossos valores.
Essa semana, uma organização não governamental voltada à cultura de paz, que tem na sua presidência um irmão nosso, pastor evangélico, que há muito atua no tema da pacificação no Rio de Janeiro, fez um protesto em Copacabana pacífico, fazendo referência às lutas das famílias e das pessoas que vêm desencarnando por conta da pandemia do Covid-19 e a análise desse colegiado de pessoas da sociedade civil organizada. Aquela era uma forma estética, ética e espiritual de manifestar-se. Eles colocaram várias cruzes à praia, fizeram referência, portanto, àquelas pessoas que vêm desencarnando nesse triste episódio da nossa história mundial. Ocorre que algumas pessoas politizam a problemática do vírus e transformam a opinião diferente da sua como que alvo de violência. E alguém invade, então, a instalação artística com as suas cruzes e passa a derrubar uma a uma e a dizer ofensas. Um pequeno pugilo de pessoas também produzem ofensas. E aí nós vemos as pessoas da organização não governamental sem reação nenhuma, pois que haviam combinado, porque já haviam sofrido agressões via redes sociais, através da ação de haters, eles combinaram que não reagiriam, porque a sua proposição, assim como a de Jesus Cristo, é da não violência. Quando um grupo de pessoas se propõe a não reagir, não estou entrando no mérito de ter razão ou não, embora compreendamos que haja lucidez naquela proposição artística, naquela forma de manifestação pacífica, nós vamos observar que quem reage com violência não se apercebe do sentido profundo do que está ocorrendo naquele momento e no momento da nossa histórica evolução espiritual. Por outro lado, e eu prefiro me referir a isso, a atitude da não violência, ela não está mergulhada numa palavra de ordem, numa obediência cega. Aquelas pessoas adotaram a não violência porque há muito tempo a adotam como sentido existencial, como valor pessoal. Não faz sentido a eles que trabalham pela paz reagir com violência. Não se articula a vida deles querer um mundo melhor, agir da forma que desfavorece a construção desse mundo melhor. Então, nós temos aí elementos importantes para pensarmos o tema da inteligência espiritual. Porque a pessoa que passa a exercitar, independente da crença, a sua inteligência espiritual, ela constrói uma abordagem a respeito dos conflitos, dos desafios da vida, lhe conferindo um olhar que nós lembramos naturalmente Allan Kardec, nos falando do ponto de vista. Quando nós passamos a enxergar a vida sob o ponto de vista espiritual, as coisas da vida material têm um valor ínfimo. O egoísmo se torna ridículo, o preconceito absurdo, a violência uma infantilidade que conecta a criatura à animalidade ancestral. Então, a solução vai sendo pelos caminhos da inteligência, da compreensão, do entendimento de que a agressão é uma expressão enferma de alguma necessidade ou de algum conflito interno não resolvido. E o agressor é digno de compaixão. Então, nós temos aqui um outro olhar, que é o olhar da inteligência espiritual, vivenciada na sua totalidade pelo guia e mestre de todos nós, Jesus de Nazaré.
A benfeitora Joana, também nesta pequena referência, nos lembrava, naquela anterior que esboçamos, que a inteligência espiritual é a base das outras, e aqui Dana Zohar também nos traz a mesma perspectiva. Quem desenvolve a inteligência espiritual tem maior discernimento, tem uma inteligência racional a serviço do progresso. Aí lembramos a página do Evangelho segundo o Espiritismo, a missão do homem inteligente na Terra, que é fazer progredir os que estão à sua volta, que é contribuir com o bem-estar e com o avanço moral e intelectual da coletividade. A inteligência espiritual a serviço, portanto, do crescimento do ser, direciona a inteligência racional para transformar positivamente as vidas e amplia os elementos de uma afetividade equilibrada, trazendo ao ser a necessidade de cultivar a compaixão, a gratidão, a paciência, a abnegação e a resignação ativa. Aqueles valores, enfim, que asserenam o ser e que estão naturalmente conectados a uma consciência que já passa pouco a pouco a compreender a dinâmica da lei de Deus. Então, nós temos na inteligência espiritual aquela e que nós somos capazes de, inclusive, avaliar eticamente o curso de uma ação ou o caminho que estabelecemos para a nossa vida na busca daquele que realmente tem sentido para o nosso programa reencarnatório. Quem desenvolve a sua inteligência espiritual não está no mundo seguindo outros como rebanho. Não está vivendo uma vida ao acaso. Pelo contrário, disciplina-se para fazer de cada dia um dia útil para a sua evolução intelecto-moral através de um espírito de serviço, de colaboração, de desejo de cumprir o dever e fazer o bem. Aí ele passa a ter uma vida com sentido existencial, conectada a tudo e a todos, sem onipotências de querer resolver os problemas do mundo, muito menos sem a interferência, portanto, da indiferença, de não dar atenção às lutas dos seus irmãos de caminhada. Mas no caminho do meio, do equilíbrio, tem satisfação em fazer o bem, em cumprir o dever, em ser útil à coletividade. Aquele que começa a desabrochar a sua inteligência espiritual por um hábito de cultivar o espírito como quem cultiva um campo, tirando as ervas daninhas, aparando o campo e cuidando de cultivar aquilo que pode alimentar o ser e pode também levar bem-estar aos quais ele convive. Como nós vemos esta questão, portanto, à luz da doutrina espírita? Nós enxergamos da seguinte forma: o Espiritismo nos dá as ferramentas para em desenvolvermos a nossa inteligência espiritual, entendida aqui como um saber, um sentir, um agir que deve nos fazer melhores diariamente. E assim, portanto, construímos a nossa casa sobre a rocha, ou seja, habitarmos o mundo com um sentido espiritual mais profundo, alicerçado em uma ética transformadora e inquebrantável, por refletir o Evangelho de Jesus, que, segundo Kardec, é a melhor expressão da lei divina. Nós enxergamos no arcabouço teórico e prático da doutrina espírita
na sua condição de ciência filosófica de consequências morais, um conjunto de ferramentas, especialmente quando nos sinaliza a excelência moral no capítulo Sede Perfeitos, nos dando de referência prática a ética do homem de bem e nos apresentando como modelo e guia Jesus, o mestre de todos nós. E essas ferramentas nos permitem, portanto, se observadas, aplicadas diariamente a nós próprios, não aos outros, a desenvolvermos a nossa inteligência espiritual, a desenvolvermos o sentido que nos move para uma ética saudável, tendo em vista a conquista da nossa evolução espiritual consciente. Mas não se prende o conjunto dessas ferramentas ao aprimoramento apenas intelectual deste tema, ao saber, mas também ao coração, à sensibilidade, ao sentimento. Mas, em termos de inteligência espiritual, o Espiritismo não propõe simplesmente as alegrias do raciocínio e a felicidade de um coração que sente as primícias de um sentimento mais elevado. Nos convida à ação, porque virtude, ela é prática. Para ser, ela precisa estar sendo. E aí nós entendemos, utilizando a metáfora de Jesus, que no momento em que nós aplicamos esse saber, sentimos e o compreendemos, nós passamos a viver no mundo com um sentido espiritual tão profundo que nós não ficamos à mercê de modismos, da cultura materialista, de lideranças políticas ou religiosas, que muitas vezes estão mais para cegos querendo guiar outros cegos, onde todos juntos cairão nos abismos da ignorância, do obscurantismo ou da insensatez moral. Porque esse saber, esse sentir e esse agir que nos conduzem à inteligência espiritual estão alicerçados numa ética, e essa ética, que é a do homem de bem, é reflexo da essência da mensagem de Jesus de Nazaré. Estamos falando do evangelho não que os homens fizeram dele, mas do evangelho sentido, vivido, compreendido, suado e chorado, que muitas vezes faz parte do cotidiano do cristão, que não somente deita os olhos sob as lições do evangelho, mas procura compreender o mundo complexo que vivemos e estabelecer a conduta espírita mais adequada a partir das lições imorredoras do Divino Mestre. Porque compreende com Kardec que o Evangelho expressa a lei divina. É o recurso que o guia modelo de todos nós nos traz, um conjunto de ensinamentos que vão para além de máximas, mas são uma ética que conduz a vida à sabedoria e à felicidade. E no campo das relações sociais, à fraternidade e à paz entre as criaturas e as nações. Muito bem. Estudamos um pouco o que é inteligência espiritual, baseados em Joana de Ângeles, em Dana Zohar, no nosso modesto trabalho apoiado nessas duas autoras, o Inteligência Espiritual, A Casa sobre a Rocha, e tivemos ensejo de, então, compreender a inteligência espiritual como essa inteligência que faz com que tenhamos clareza do porquê estamos aqui e para que estamos aqui nesse momento de evolução planetária, que os Espíritos se referem, que é de transição de um mundo de provas e expiação para a regeneração da humanidade. Regeneração essa que começa por cada um de nós. Compreendemos que essa inteligência nos ajuda a estabelecer, então, o sentido espiritual para a vida,
um sentido mais profundo, e que, portanto, nos ampara na estruturação de um propósito pessoal, onde venhamos a evoluir e contribuir com a evolução da coletividade, onde aprendamos a amar e vivamos o resultado desse amor pela consciência em paz, pelo cumprimento do dever moral, de ajudar, de servir, de experimentar a compaixão em todas as possibilidades. Mas a gente pode se perguntar ainda, tudo bem, mas como é que eu posso desenvolver a minha inteligência espiritual? Dana Zohar estabelece 12 tópicos práticos que nós vamos comentar aqui naturalmente à luz do pensamento espírita. E o primeiro tópico para o desenvolvimento da nossa inteligência espiritual que deve ser observado é: seja otimista. É bom que nós compreendamos que o otimismo não é uma visão alienada da vida, fanática, ingênua. Não vamos virar o personagem Poliana e ver o bem em tudo, não é isto. Mas se trata em passarmos a olhar a vida com uma certa maturidade espiritual, onde possamos enxergar pelo que podemos ser gratos o tempo todo. O que nós podemos tirar de proveito, de crescimento, de aprendizagem de cada circunstância. É não nos determos em migalhas, em limites, mas enxergarmos as possibilidades. E não caminharmos por tantos caminhos da reclamação, da irritação, da ingratidão diante de Deus, da vida do próximo. Ser otimista é viver a experiência de luta, de dor, de luto, de sofrimento, e retirar dessa experiência as lições e as oportunidades. É enxergar nos desafios, na crise, por exemplo, uma oportunidade de crescimento. Quando nós somos otimistas, nós mudamos a lente pela qual enxergamos a vida. O pessimista vê a vida em cinza. O otimista observa os detalhes do multicolorido e se extasia com a oportunidade de viver experiências que vêm enriquecer o seu currículo vitae da sua jornada espiritual. Claro que nós estamos falando de um otimismo que é reencarnacionista, onde o espírito se situa com clareza entre provas e expiações, entre devolução por conta dos equívocos perpetrados no seu passado, pelas expiações, e oportunidades de avanço através das provas que se achegam à sua existência. Um outro aspecto importante é pratique o autoconhecimento. O Espiritismo talvez seja das doutrinas filosóficas no Ocidente, de caráter espiritualista, que mais apontem para esse tema, que nós convencionamos chamar em nosso meio de reforma íntima, e que os espíritos da codificação, em especial em O Livro dos Espíritos, chamam de conhecimento de si mesmo. Uma das formas, nesses 12 princípios para desenvolver a inteligência espiritual, está em conhecer-se a si próprio. Os espíritos vão dizer a Kardec que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso moral. Que ninguém evolui sem conhecer-se a si próprio. Então fica um convite para que venhamos a utilizar as recomendações de Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, na questão 919A,
1919, para levantarmos perguntas sobre a nossa conduta cotidiana, para pensarmos aquilo que vimos no conceito de inteligência espiritual, o sentido e o valor das nossas atitudes, para que percebamos o quanto elas contribuem ou não com o nosso crescimento e revelam o cultivo de imperfeições, de vícios, do mal em nós. Então, conhecer-se a si próprio através desse exercício diário, ou dos recursos também que o indivíduo encontrar em favor dessa grande viagem interior tão postergada pela criatura humana aprisionada em uma racionalidade instrumental, muito voltada para o produtivismo, para as questões de ordem material e esquecidas do bem viver do espírito. Terceiro princípio, desenvolva a humildade. O professor Hermógenes, um dos maiores mestres de yoga do mundo, que também adotara a filosofia espírita na sua vida, teve a oportunidade de propor em uma das suas obras que nós necessitamos viver um processo que ele chamou de humildação, a ação da humildade. Pelo prisma materialista ou de uma espiritualidade piegas, nós enxergamos humildade como vestir-se com simplicidade. Enxergamos humildade como simplesmente estar de ombros arqueados, utilizar-se de um tom de voz aparentemente piedoso. Mas humildade é um estado de espírito. Há pessoas que falam baixo e são orgulhosas. Há pessoas que estão de pés descalços na rua por conta de não ter oportunidade de adquirir o calçado e que apresentam atitudes orgulhosas, inclusive para com aquelas outras pessoas que as beneficiam em alguma ação solidária. Há indivíduos que têm um descuido com traje, mas são arrogantes o tempo todo com as pessoas que os cercam. A humildade é um valor do espírito, um valor do coração. Não está relacionada às condições materiais de ninguém. Humildade é saber-se no lugar que se ocupa, do ponto de vista da sua evolução ou da dinâmica dos mecanismos da vida. O indivíduo não se sente mais do que é, mas também não precisa se apresentar como menos do que realmente é. A humildade diz respeito a um sentimento de aprendiz diante da vida, onde o indivíduo se abre o tempo todo para aprender com os demais. Não crê que a sua razão é absolutamente impossibilitada de se equivocar. Não coloca suas verdades pessoais como decretos divinos. Não pensa que a sua fé pessoal é o único caminho de salvação, de espiritualização. Ele aprende a escutar e a desenvolver aprendizagens com os outros. Isso é humildade, é colocar-se a serviço da vida, de Deus, do próximo, sem jactância alguma, sem vaidade alguma, pelos benefícios que espalha. Quarto princípio, viva a compaixão. Compaixão é para nós espíritas, na nossa perspectiva, um sinônimo para caridade. Mas a palavra compaixão apresenta uma dimensão bem profunda dessa virtude, que é deixar-se afetar pelo sofrimento do outro, deixar-se sensibilizar pela dor do outro para agir em benefício deste outro e de todos os seres. Compaixão é colocar-se à disposição
para amparar, soerguer, cuidar, servir, curar, trabalhar junto, conviver, escutar, abraçar, acarinhar, proteger. Revise os seus valores, é o quinto princípio. Alguns valores nossos não são valores tão verdadeiros ou tão originais como nós pensamos. Não raro, porque estamos mergulhados em um caldo de cultura, temos valores que expressam, inclusive, preconceitos dessa cultura e que são crenças limitantes, que nos impedem de ter uma vida boa, uma vida sábia, uma convivência criativa, produtiva, plena uns com os outros. Os preconceitos, a baixa autoestima, os negacionismos, tudo muda. Tudo na matéria é impermanência. Para o espírito, a lei do progresso é um imperativo da qual não pode se furtar. Daí parece ser importante que, se quisermos desenvolver a nossa inteligência espiritual, vale a pena repensarmos os nossos valores. Princípio sexto, viva o momento presente. Isso é da sabedoria ancestral, especialmente na expressão do budismo, do zen budismo. É um convite para que vivamos o momento presente, que é o único momento que temos em nossas mãos e que, através dele, modificamos as disposições inatas construídas no passado e estruturamos dias felizes para todos nós. Não se trata aqui de um convite ao utilitarismo, ao imediatismo materialista, não é isso. Mas nos atermos aonde podemos estar conectados, produzindo algo de bom, de belo, de justo para a nossa família humana. Perceba a sua interconectividade. Aqui os espíritos se refeririam, se fossem analisar os que atuaram em O Livro dos Espíritos, à lei de sociedade. No âmbito da ecologia, das doutrinas espiritualistas, falaríamos de interdependência. Nós somos seres conectados uns aos outros e sofremos influência uns dos outros. O que fazemos conosco interfere na vida dos demais. A nossa atitude leva à felicidade ou à infelicidade, por conta das nossas relações de interdependência. Se evoluímos, se desenvolvemos nossa inteligência espiritual, se praticamos o bem, se desenvolvemos virtudes, contaminamos positivamente o nosso meio, porque somos seres de relações, não estamos isolados. Se postamos nas redes sociais o bem, incentivamos outras almas a estar no bem. O contrário também é verdade. O outro convite, pratique a dúvida como atitude filosófica. Quer dizer, pergunte sempre por quê. Raciocinemos. Não sigamos ninguém em instância alguma às cegas. Perguntemos respeitosamente o porquê. E aceitemos com lucidez, com análise, aquilo que nos é apresentado quando é útil à nossa evolução aceitar. Mas coloquemos tudo à luz da razão. Inclusive aquilo que vem do mundo espiritual, como já ensinava o mestre Allan Kardec. É preferível rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Já ensinava Erasto, o benfeitor dos espíritas, à época de Allan Kardec. Mude seus paradigmas. Tudo muda. Nascemos e renascemos. Mudamos de morfologia, mudamos de condição econômica,
etnia, cultura, planeta. Tudo muda. Por que não mudar os paradigmas quando a vida nos demonstre, a ciência nos apresente limitações em certos paradigmas? O próprio Allan Kardec, a respeito da doutrina espírita, dizia: o espiritismo, caminhando a par do progresso, jamais seria ultrapassado. Se a ciência demonstrasse que ele estivesse em erro num ponto, ele se modificaria. Então, por que defender crenças que não têm respaldo lógico, científico? Vamos abrir mão dos paradigmas encarquilhados, construindo outras lentes de compreensão da vida em direção ascendente na nossa evolução espiritual. Seja autêntico. Nós sofremos, isso foi estudado por René Girard, filósofo do passado, que muitos de nós sofremos essa necessidade de imitação, de seguir modelos, de copiar condutas. Sejamos nós mesmos. Se for para seguir um modelo, sigamos Jesus, que, segundo os Espíritos, é o nosso modelo de excelência moral. Então, ser autêntico, ser verdadeiro, sem deixar de ser polido, educado, sensato, naturalmente. Mas sermos nós mesmos, porque o nosso valor está em ser quem somos. Sem pseudo-espiritualização, mas sermos gente. Porque no processo de espiritualização, há uma etapa fundamental que é da nossa humanização. Só se espiritualiza quem é gente, quem sente, quem se conecta ao outro, quem procura amar e servir. Segundo Jesus, é o maior mandamento da lei, amar ao próximo, como a nós mesmos, e a Deus acima de todas as coisas. Celebre a diversidade. Se é importante ser autêntico, é importante também respeitar a autenticidade dos outros. Cada qual é como quer ser. E todos têm o direito de ser como querem ser, desde que não firam a dignidade da pessoa humana, desde que não se tornem violentos, desde que não violem consciências, corpos, vidas. Nós somos espíritos multimilenários em jornada espiritual. Temos muitas experiências diversas. Somos esse construto complexo de aprendizagem entre erros e acertos. Não há uma criatura igual à outra. De onde vem essa necessidade que algumas vezes nos assalta de querer que os outros vivam a vida sobre a nossa cartilha? Isso é atraso espiritual, que nos conecta ao passado de posturas autoritárias, encarnações pregressas, de insegurança psicológica, porque por algum mecanismo a diferença do outro coloca em xeque o que eu acredito, o que eu quero que o mundo seja. Mas o mundo é o que todos nós somos. E a nossa identidade comum é a da condição de filhos de Deus. Então, celebremos a diversidade, a sociodiversidade, e compreendamos que há vários outros pontos de vista sobre as mesmas questões que nós temos. E nem sempre o nosso ponto de vista está de acordo com o ponto de vista que o Pai Celeste tem sobre os temas que nós abordamos. Descubra o seu propósito. Daí é uma construção pessoal. Saber a que veio e conduzir a sua vida a partir desse a que veio, o propósito. Qual é o nosso propósito? De forma geral, estamos aqui para evoluir do ponto de vista intelectual e moral. Mas qual é o nosso propósito pessoal? Cada qual precisa olhar para os seus talentos, estudar a sua personalidade, entender a sua trajetória, o seu contexto, verificar as possibilidades e vai descobrir que deve, como um dia ensinou Joana de Ângeles, florescer aonde está plantado.
E em prol da nossa grande família humana, recordemos Kardec a título de conclusão, quando projetamos a ideia de inteligência espiritual para o lar planetário todo. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra. Refreando as paixões más, somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. Se quisermos que a nossa pequena oferta à vida de inteligência espiritual contribua com um mundo melhor, não nos esqueçamos que somente o progresso moral vai nos assegurar concórdia, paz e fraternidade, através do refreio das paixões inferiores e da superação de nossas deficiências morais. Muito obrigado, meus amigos, muita paz,